Hashtag 195, Apocalipse, estudando as profecias. Ainda reforçando sobre o sábado, vamos aqui, Jesus e o sábado. Jesus nunca aboliu o sábado, nem autorizou sua substituição pelo domingo. Pelo contrário, ele reafirmou o propósito original do sábado como um dia de bênção e comunhão com Deus. A gente pode ver isso em Marcos, Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 2, versículo 27 e 28. Quando ele disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus criticou os fariseus, como já disse aqui, por transformarem o sábado em um fardo legalista. Mas ele nunca desrespeitou o mandamento. Pelo contrário, ele guardou o sábado e ensinou o correto entendimento desse dia. A gente pode ver também em Lucas, capítulo 4, versículo 16, a importância de obedecer Deus em vez dos homens. A Bíblia nos adverte claramente sobre a importância de obedecer Deus acima das tradições humanas. Atos dos Apóstolos, quando Pedro e os apóstolos disseram: importa antes obedecer Deus que os homens. Quando as tradições ou decisões humanas entram em conflito com os mandamentos de Deus, nossa lealdade deve estar sempre com Ele, o nosso Pai, o nosso Criador. Isso se aplica diretamente à questão do sábado, que foi estabelecida por Deus como um mandamento eterno. A gente pode ver isso lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 8 a 11. Conclusão. A guarda do sábado é um mandamento divino, e aquele que escolhe honrá-lo estão demonstrando fidelidade ao Criador. Para os cristãos que creem e guardam o sábado como adventista do sétimo dia e outros grupos, essa prática é uma expressão de amor e obediência a Deus. É um lembrete semanal de que Ele, o Criador, e o Redentor, Jesus, e que sua lei permanece para sempre. Que possamos sempre buscar viver em harmonia com a vontade de Deus, colocando sua palavra acima das tradições humanas. Como está escrito em Isaías, capítulo 8, versículo 20. A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva, a estrela d'alva, o Cristo de Deus. Bom, agora nós vamos ao 11º item dessa sequência que a gente está comentando sobre o sábado. Vamos ao 11º item. Aparece como uma instituição em referência à qual é predita uma grande reforma nos últimos dias. Livro do profeta Isaías, Velho Testamento, capítulo 56, versículos de 1 e 2. Assim diz o Senhor: mantende a retidão e fazei justiça, porque minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar mão disto, que se abstém de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer o mal. Imagina, Isaías falou isso séculos antes, quase um milênio antes de ter feito, Constantino ter feito essa mudança lá com aquele povo, no concílio de
de ceia, né? Mas vamos em frente. Então, ratificando, o concílio de Niceia. Bom, mas seguindo aqui, considerando a palavra de Pedro, que nós vimos ali atrás, né? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29, com a primeira epístola de Paulo, apóstolo aos Romanos, capítulo 1, versículo 5, que nós vamos ver agora, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Vocês sabem, né? Paulo foi designado a pregar aos gentios, que não era um povo que não era dos judeus, né? Vamos dizer assim, era um outro povo, que tinha outras crenças ainda, que estava sendo doutrinado para o cristianismo, que seria através de Paulo, né? Bom, concluímos com grande a importância que devemos dar e respeitar as determinações de Deus, nosso Pai eterno. A esse propósito, viria a mensagem que estamos considerando aqui. Ainda tem mais um capítulo, ainda argumentando sobre o sábado. O 11º tópico seria: e na terra, o sábado do Senhor, fiel à sua origem e natureza, aparece de novo. Continuará derramando suas bênçãos sobre o povo de Deus para toda a eternidade, como se lê no profeta Isaías, também capítulo 22, capítulo 66, aliás, versículo 22 e 23. Vamos lá. Pois como os novos céus e a nova terra, que hei de fazer, durarão diante de mim, diz o Senhor, assim durará a vossa posteridade e o vosso nome. E acontecerá que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor Deus. Isso aí é a palavra de Isaías, capítulo 66, versículo 22 e 23. Por que a gente está batendo tanto nessa tecla? Porque isso foi o maior crime que fizeram contra a palavra de Deus. Para entender o Apocalipse, para entender o que a besta fez no Apocalipse. Está tudo lá. Estava há séculos e séculos. Aqui fica a sinopse de alguns dos argumentos pelos quais devemos vemos a lei no sábado. Não foi de modo algum revogado por Jesus, que a instituição não mudou de forma alguma. E não se pode dizer que uma pessoa guarda os mandamentos de Deus se não guardar o 4º mandamento. Entre esses mandamentos está o sábado de Deus. E é o 4º mandamento dado a Moisés, que Jesus não veio revogar nem descumprir, né? Quanto às leis humanas que Moisés estabeleceu para dominar um povo desobediente, rebelde, essas sim podem ser revogadas pelo povo judeu a qualquer momento. Mas o 4º mandamento, nem pelo povo judeu, nem pelo povo chamado cristão, nem o Papa tem esse direito. Finalmente, o castigo dos adoradores da besta. Vamos a esse tópico agora. Vamos na próxima hashtag.